Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Eberson Cardoso, serei o seu professor de História. E vamos lá dar uma olhada no tema da nossa aula de hoje? Olha aí o tema da nossa aula de hoje aparecendo aí no cantinho da tela para você, ó. Título da nossa aula hoje é E o Imperialismo? O que foi? E o objeto de conhecimento também já está aqui, ó. O imperialismo europeu e a partilha da África e da Ásia. Isso mesmo, hoje nós vamos conhecer um pouquinho o que foi o imperialismo e vamos também tentar entender as consequências desse imperialismo no continente africano, certo? Então, sem mais, vamos lá para essa viagem lá na história, vamos? Então vamos lá, pessoal. E para a gente começar a nossa aula, a gente precisa entender o termo imperialismo. Olha só, o termo imperialismo ele é utilizado para referir-se às práticas de políticas em que uma nação buscava promover uma expansão territorial, econômica ou cultural sobre outra nação. Essa nação vai tentar ali ter um domínio sobre outras nações nesses três pontos. Outra forma também que a palavra imperialismo é utilizada é nos dias atuais, como por exemplo, quando um país resolve intervir militarmente em outro. Nós dizemos então que está ocorrendo ali um imperialismo. E olha só, pessoal, o termo imperialismo também é muito utilizado para fazer referência ao processo de colonização da África, da Ásia e da Oceania, que vai se iniciar ali na segunda metade do século XIX. Este processo também é conhecido entre os historiadores como neocolonialismo. E o que seria, professor, esse neocolonialismo? Esse neocolonialismo é uma nova forma de iniciar ali, de fazer a colonização. Por isso que nós vamos chamar de neocolonialismo, de nova forma de se colonizar. E aí, durante o neocolonialismo, segundo alguns historiadores, como Eric Hobsbawm, cerca de 25% das terras do planeta foram ocupadas por alguma potência imperialista. Nós vamos ver que algumas potências imperialistas tiveram um aumento significativo no tamanho do seu território. E isso foi motivado pela dominação e a criação de colônias na Ásia, na África e na Oceania. Vamos dar uma olhada, olha só. Nós vamos ver que a Inglaterra estendeu ali, teve um aumento de mais de 10 milhões de quilômetros quadrados em seu território. Já a França, ela vai ter um aumento de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados em seu território. Vamos ver também a Alemanha, que iria expandir aí para mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados o seu território. E nós vamos ver a Bélgica e a Itália juntas, tendo um aumento aí de mais de 2 milhões em seu território. Ampliaram ali o território o seu território. Além dessas, nós vamos ter outras nações como Portugal, Espanha, Rússia, Estados Unidos, Japão e mais outros países que acabaram ali desenvolvendo também as suas políticas imperialistas, tendo ocupação em alguns territórios pelo mundo afora. Nós vamos ver também que a influência do imperialismo no planeta foi tamanha que o continente africano, por exemplo, até hoje colhem aí as consequências desse processo de dominação colonial. Ficou ali heranças deixadas por esses colonizadores dentro do continente africano. E olha só, pessoal, esse imperialismo ele é causado principalmente por causa das transformações que iriam chegar na Europa através da Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, que foi iniciada pioneiramente na Inglaterra, ainda na segunda metade do século XVIII, e causaria transformações profundas
A partir dela, vamos ver o surgimento da indústria e mudanças no modo de produção e nas relações patronais, que vão passar a ser diferentes. A Revolução Industrial resultaria no surgimento de novas máquinas, novos meios de comunicação, novos meios de transporte e também seria responsável pela utilização de combustíveis fósseis. Com o desenvolvimento da indústria, o comércio transformou-se não somente em nível local, mas também em escala global. E essa expansão do comércio por meio da Revolução Industrial vai acontecer justamente porque o processo de produção de mercadoria iria crescer consideravelmente. E com o crescimento da produção de mercadoria, as nações industrializadas iriam precisar ampliar o seu acesso a matérias-primas utilizadas justamente na produção e também ampliar a sua capacidade de venda, isto é, eram necessários novos mercados consumidores. Uma causa que explica, em grande parte, essa expansão colonial da segunda metade do século XIX é a busca por novos mercados consumidores, como afirmava Eric Hobsbawm. Nós vamos ver que isso acontece porque acreditava-se que grande quantidade de mercadorias produzidas seria então absorvidas com a expansão dos mercados consumidores. Olha só, pessoal, e ainda segundo Hobsbawm, o novo imperialismo ele seria um subproduto natural de uma economia internacional que se baseava principalmente na rivalidade entre as várias economias industriais concorrentes, intensificadas principalmente pela pressão econômica dos anos de 1888. Essa rivalidade era motivada pela expansão econômica. As nações europeias, principalmente, iniciaram o seu processo de expansão territorial justamente nesse período, em busca desses novos mercados consumidores e desses novos fornecedores de matéria-prima que pudessem, então, atender às necessidades das indústrias que se desenvolviam e cresciam de forma acelerada dentro desses países europeus. Olha só, pessoal, e dentro desse processo neocolonialista, essa nova forma de colonizar que nós vamos ver acontecer a partir do século XIX, dentro desse projeto imperialista, nessa ocupação do continente africano, do continente asiático e também da região da Oceania, nós vamos ver que o continente africano foi o que teve o maior destaque. Isso vai acontecer porque o continente africano foi amplamente impactado pelo imperialismo. A partir do momento em que os europeus chegam no continente africano e começam a desrespeitar as organizações, as formas territoriais que haviam de organização do território, isso acaba trazendo impacto principalmente para os dias atuais. As consequências dessa colonização são refletidas aí até os dias atuais. Isso vai acontecer porque os colonizadores, para atender às suas necessidades nesse processo de expansão territorial, iriam pegar grupos étnicos diferentes, grupos que tinham crenças, costumes e valores diferentes, muitas das vezes grupos rivais, e colocarem todos dentro de um único território. Iriam criar ali essa nova configuração, iriam reconfigurar a divisão territorial do continente africano, desrespeitando a história, desrespeitando as diferenças que existiam dentro do continente, agregando ali, colocando grupos muitas das vezes rivais dentro de um mesmo território. Quando chega o fim desse período de colonização, quando chega o fim desse período dessa neocolonização do continente africano, esses países iriam passar ali por grandes conflitos, principalmente aqueles que tinham esses grupos rivais que acabariam brigando, lutando e entrando em guerra pelo seu processo de independência e para ver quem iria conseguir controlar o país da região. Isso acabaria trazendo pobreza, doenças, conflitos, enfim, uma série de problemas que foi um grande legado deixado aí pelos europeus dentro do continente africano. Essas consequências negativas. Nós vamos ver que apenas 2 territórios do continente africano não seriam ocupados durante esse processo de colonização. Apenas a Libéria e a Etiópia. Já na Ásia, a presença de países europeus
ela já vinha desde o mercantilismo, já é algo bem mais antigo do que bem antes do século XIX. Com o mercantilismo, ali desde o comércio de especiarias e tecidos. E a partir do século XIX, essa presença foi expandida, se fortaleceu cada vez mais. Exemplo da força dessa presença europeia foi a Companhia das Índias Orientais, por meio da qual os ingleses passaram a dominar a Índia de 1784 a 1858. E agora, pessoal, a gente vai para o nosso aplicando para ver se você consegue responder com a gente a nossa questão de hoje do aplicando. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Chegou a hora do nosso aplicando. Vamos ver aí a questão que o professor trouxe para vocês? Olha só. A questão diz o seguinte: a expansão capitalista do século XIX ficou conhecida como imperialismo e o domínio dos países europeus sobre a África e a Ásia foi denominada de neocolonialismo. Sobre o resultado da junção desses dois fenômenos, o imperialismo e o colonialismo, na África e na Ásia, é correto afirmar que... Vamos lá para as opções? Olha só. Letra A. O imperialismo e o neocolonialismo ajudaram os povos africanos e asiáticos a saírem do seu atraso secular, possibilitando o acesso ao progresso? Letra B. A segunda revolução industrial, o capitalismo monopolista e os ideais de progresso estão associados ao imperialismo, ao neocolonialismo e ao completo domínio dos Estados Unidos no final do século XIX? Vamos lá para a letra C, que ainda diz o seguinte, ó. A maior beneficiária de todo o domínio imperialista e do neocolonialismo na Ásia e na África foi a classe operária em face do pleno emprego na indústria? E a letra D diz o seguinte, ó. Através do imperialismo e do neocolonialismo, as elites econômicas e políticas inglesas construíram a imagem de que eram um modelo de cultura e civilização a ser imitado em todo o mundo. E aí, qual seria a resposta correta? Vamos lá dar uma olhadinha? Olha só. Resposta correta, então, seria aí a letra D. Vamos lá para o comentário da letra D, que diz o seguinte, ó. A Inglaterra foi o país que mais se beneficiou economicamente durante a política imperialista do século XIX, tanto que se tornou a principal potência militar do mundo até o início do século XX. Desta forma, os ingleses consideravam-se o modelo ideal de civilização, que deveria ser copiado por outros países. Parabéns para você que acertou, viu? E agora, pessoal, a gente vai para as nossas considerações finais. Vamos lá? E agora chegou aquela hora das nossas considerações finais. Vamos lá relembrar um pouquinho do que nós vimos na nossa aula de hoje? Olha só, a nossa aula de hoje abordou aí o imperialismo que ele ocorre ali na segunda metade do século XIX. Esse imperialismo que nada mais era do que a prática de política em que uma nação buscava promover uma expansão econômica, cultural sobre outras nações, certo? Vimos também o seguinte, que quem sofreu com esse imperialismo foram justamente os continentes que foram colonizados, como a África, a Ásia e a Oceania. Esses continentes iriam sofrer um impacto muito mais forte deste período conhecido como imperialismo, porque eles foram colonizados dentro daquele processo de neocolonização que nós vimos. Olha só, potências imperialistas, então, tiveram um aumento significativo no tamanho de seus territórios, por causa dessas novas colônias conquistadas dentro desses continentes. Nós vamos ver que o imperialismo, nós vimos também
que o imperialismo deixou aí graves consequências no continente africano, consequências que são vistas até os dias atuais, né? A gente vê aí muito do que acontece dentro da África é consequência do que ocorreu durante o processo de colonização, de neocolonização que o continente africano sofreu aí durante o século XIX. Vimos também que a Ásia e a Oceania também iriam sofrer esse impacto, certo? Olha, pessoal, por hoje a gente fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. E só mais um recadinho. Não se esqueça de ir lá nas nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, no @Contraturno Digital, para você não perder nada do que está acontecendo por aqui, certo? Por hoje o professor Eberson fica por aqui e espero encontrá-los aí numa nova aula do nosso Contraturno Digital. Até a próxima!